Hoje, a gente começa uma série de 3 episódios sobre a arborização das vias urbanas e parques de Porto Velho. Um trabalho que tenta descobrir como uma capital localizada dentro da Amazônia Legal, a maior floresta tropical do mundo, se tornou uma cidade cinza. As árvores não emprestam apenas a beleza às cidades. A arborização urbana influencia diretamente na qualidade de vida da população. A arborização urbana, ela promove uma coisa que a gente chama de interceptação vegetal, né? Então a chuva já não vai cair diretamente na superfície. No campo físico, né, a gente tem a questão climática, que é a eliminação das ilhas de calor. Essas ilhas de calor, elas afetam diretamente o conforto urbano. Então, quanto maior a quantidade de arborização, menor a retenção de calor na atmosfera, na baixa atmosfera. Então, você dissipa esse calor, então a cidade acaba ficando com um clima mais agradável. Esse é um primeiro aspecto físico de ilha de calor. Você sabia que no período de 1 ano, uma árvore resfria o ambiente com a mesma potência de 10 ar-condicionados? Absorve 2.900 litros de água da chuva? Filtra 28 quilos de poluentes, além de absorver gás carbônico e liberar oxigênio. Isso sem contar que preserva a biodiversidade no meio urbano das cidades. Tem um segundo aspecto que é extremamente importante, isso existem estudos em vários lugares do mundo, eu sempre cito o Central Park em Nova York como referência, que é a questão psicológica, né? É a quebra daquela paisagem monótona do concreto. Né? Você trazer essa arborização, você tira um pouco dessa pressão do urbano. Isso é importante para a cidade, afeta essa questão de saúde mental das pessoas. Então, ultrapassa o campo apenas físico e estrutural da cidade. Ela afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas, a forma como elas circulam, a forma de ver a cidade, de circular, de percorrer os espaços urbanos de uma forma mais diversificada, tornando a paisagem muito mais atraente. Esses espaços foram sendo tomados ao longo do tempo pelo concreto. A falta de equilíbrio devido ao avanço das cidades tem deixado as áreas urbanas cada vez mais cinza. Os impactos são visíveis, basta olhar em volta. Na área urbana de Porto Velho, poucas ruas têm árvores. Na área comercial, ela foi sendo substituída por postes e dando espaço às fachadas das lojas. O resultado é esse. A cidade foi ficando cada vez mais cinza, mas nem sempre foi assim. Com ruas de pedras, paralelepípedos, e a parte central dela é nítido isso, uma grande quantidade de árvores. Havia uma harmonia entre uma avenida comercial e as árvores. Os empresários daquela época, os comerciantes, em sua grande maioria libaneses, judeus e portugueses, eles entendiam que era importante para o seu cliente ter uma cidade arborizada. Isso gerava, de forma sustentável, para aquela época, nem existia a palavra sustentabilidade, uma harmonia com o espaço em que eles viviam, que era a Amazônia. Isso era uma proteção natural, até para a questão da temperatura daquela época. Nós não tínhamos ar-condicionado. Então, eles pensavam estrategicamente, isso é uma receita, uma fórmula oriunda dos seringueiros e seringalistas da região do Amazonas. Porto Velho era município do Amazonas, então o Teatro Amazonas, no entorno dele, existiam grandes árvores, com o intuito de melhorar a questão do calor, da temperatura. Isso é fato, né? Quanto mais arborizada é a cidade, a temperatura dela é amena em relação à umidade que nós temos na Amazônia, que é absurda. Ao longo do tempo, período principalmente da década de 80, período do garimpo, começou a se perder um pouco dessa relação com a natureza. E as políticas públicas cada vez mais foram midiáticas, receitas temporárias, de você criar realmente por parte da população um incentivo ao plantio e à conservação das suas árvores. Então, algumas pessoas, sem autorização das instituições afins, acabam derrubando árvores do quintal, porque ela entende que a árvore é dela, foi ela que plantou. Não, a árvore é da cidade, ela é do município. É inadmissível, você tem Porto Velho, capital de Rondônia, estamos na Amazônia e nós não temos árvores. Se a gente volta no tempo, e aí
tu voltar um pouco, 10, 15 anos, 20 anos atrás, né, se for um pouquinho mais, você ia ver que Porto Velho é uma cidade ribeirinha, onde todo mundo conservava a floresta, mesmo vivendo na cidade. Se você pega alguém que é daqui, da região amazônica, tipo eu, se você for na minha casa, tu vai ver que o meu quintal é cheio de árvore. No entanto, a cidade foi crescendo e todos os costumes que vinham de fora do sul, sudeste para cá, era de destruição da floresta. Então as pessoas foram derrubando todas as árvores que estavam nas ruas, nos varadouros, nos caminhos. E nós temos uma cidade super quente. O que é incoerente você estar numa cidade na Amazônia, numa capital da Amazônia, onde tu anda nas ruas da cidade sem floresta. E uma cidade que é ribeirinha, que é da beira do Rio Madeira. Nós tivemos a criação, antecipando a criação do território, do primeiro conjunto habitacional do Brasil, que é o bairro Caiari. E no plano urbanístico da construção deste conjunto habitacional, que existe até hoje, foi também planejado algo paisagístico. E aí tivemos ali a construção de grandes árvores que até hoje ocupam o espaço ali, principalmente do eixo histórico antigo do município de Porto Velho, entre a Avenida Dom Pedro II, a Farquhar, a Pinheiro Machado, a Presidente Dutra. Nesse quadrado, nesse quadrilátero, entre eles existem essas antigas árvores que fazem sombras maravilhosas, o que torna um ambiente cara da Amazônia. Os outros bairros, quando você percorre, principalmente os de urbanização mais recente, pós-década de 80, Zona Leste, Zona Sul, praticamente não existe arborização em via pública, né? Isso afeta diretamente a qualidade de vida. Nesta ferramenta, criada com base nos dados do IBGE, é possível descobrir as cidades mais e menos arborizadas do Brasil. A pesquisa é feita por estado e leva em consideração o número de casas, o percentual de árvores que tem por perto. Vamos ver como é que está Rondônia nesta ferramenta. Só procurar Rondônia, ele vai carregar todas as cidades do estado. Cacoal aqui, ó, aparece com 86,6%. Agora vamos procurar Porto Velho, que é a nossa capital, 40%. Essas árvores foram árvores impróprias para o desenvolvimento em calçadas. Cito a espécie ficus, que é uma espécie muito prejudicial aos encanamentos, às próprias calçadas que quebram com as suas raízes. Então, o que houve com esse tempo? Elas crescem estupidamente rápido, no entanto, começam a quebrar e os moradores vieram nos anos 90 e anos 2000 e foram erradicando, porque às vezes cita-se casos até que a raiz da árvore foi parar dentro do banheiro, porque ela procura água, então ia para dentro dos banheiros, quebrando os banheiros das residências, para você ver. Dentro da calçada adentrava a raiz até a casa das pessoas. Então houve uma má programação desses plantios que está hoje fazendo com que o nosso município não tenha toda essa arborização. Eu lembro quando a 7 de setembro tinha pés de benjamin. Era lindo, lindo. Cheiroso, entendeu? Perfumava a cidade, perfumava a rua. Mas aí vem a gestão pública e destrói tudo. No próximo episódio da série Cidade Cinza, vamos mostrar a realidade de Porto Velho e por que nossa cidade é tão quente.